E aí, pessoal, olá a todos. Hoje estreia a série O que significa ter base, né? Aí vamos aí ver do Espaço Docente Aprendiz, e que vai fazer parte junto com as postagens, com vídeos que falam a respeito de dicas de metodologia de ensino, como é que o professor ele pode iniciar a aula de determinado assunto, começando com uma situação prática, que é a introdução motivacional. Quem acompanha as apresentações, as sugestões de dicas do Espaço Docente Aprendiz, tem duas ferramentas de metodologia de ensino do Espaço Docente Aprendiz, que é a introdução motivacional, que é começar a aula primeiramente da prática para ir depois para a teoria, que é o que eu falo, que a introdução motivacional não é novidade para determinada parte de professores que conhecem essa forma de iniciar a aula, que existem professores em muitas escolas que iniciam primeiro com uma prática e depois vai para a teoria, né? Então isso é a introdução motivacional. O Espaço Docente Aprendiz, ele ele fortifica mais isso através da utilização não só de recursos de livros escolares, mas também de recursos de jornais, revistas, enciclopédias, bate-papo informal, através de um bate-papo informal entre duas pessoas ou várias pessoas, daquele assunto, do bate-papo pode surgir um assunto que esse assunto corresponde a alguma aula de bimestre e que pode ser levado para a sala de aula e transmitir isso, né, para a sala de aula, para os alunos, e que corresponde a alguma teoria, algum assunto acadêmico, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Então, então, vamos ver agora, falar a respeito de o que significa ter base. Então, vamos ver o que significa ter base, né? O que é realmente ter base? Quando a gente vê que uma pessoa que já terminou os estudos, ou então aquele estudante que já está em fase final da sua vida estudantil, indo para o ensino médio, que antigamente era chamado de segundo grau, e muitas vezes acontece que, mesmo você terminando não só o ensino, vamos dizer, o ensino básico, né, que é o ensino fundamental, ensino médio, e também quando termina o ensino universitário, o estudante ele sai sem base, né? Então, vamos dizer, isso é normal? Não é normal, não é exatamente normal. Porque o que falta? Às vezes pode acontecer de não ser transmitido para o estudante os requisitos, né, os pré-requisitos necessários para que o estudante ele saia com base, né, ele termine a sua vida de estudante, seja o grau que for, e tem que terminar tendo um pouco de base, né, ter base pelo menos, que é diferente de você ter um conhecimento profundo. Mas vamos ver como é que é isso aqui através de exemplos, tá? Então, vamos iniciar aqui. Mas antes, vamos ver aqui, ó. Espera aí. Mas antes, vamos ver aqui na parte aqui né, que a gente utiliza, tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó, fazendo aqui o Espaço Docente Aprendiz, parceria com Aula 100. Então, e aqui esse espaço, então qual é o assunto? Então o assunto qual é o assunto do episódio 1, vamos dizer assim, do que significa, que é o assunto o que significa ter base. Então esse é o nosso primeiro episódio da série, né? Quer dizer, a frase aqui, o que significa ter base, né? Ele é o assunto do próprio nome da série do Espaço Docente Aprendiz, o que significa ter base. Assunto. Como é o episódio 1, então é o propriamente dito. Então, o que significa ter base? Então, vamos fazer aqui a introdução, tá legal? Então, esse é o nosso assunto do episódio 1, tá? Então, tá aqui, ó. Então, aqui, aí, o Espaço Docente Aprendiz, né? Ele pode ser visto, né, em várias redes sociais, tá aqui, ó. Tá lá, ó, Espaço Docente Aprendiz, tá aqui, ó. Aqui, e aqui, ó, pronto, ó. Tá aqui, né? E tá aqui, ó. Aqui também, né? E aqui, né? Pronto. Então, vamos ver o que acontece aqui. Foi feito aqui, né? Uma vez feito, né, a vinheta, né? A apresentação aqui, né? Da metodologia. Então, vamos lá.
Então vamos ver aqui, vamos aqui começar, vamos ver o que significa ter base, ou seja, quando a gente vê que um estudante não tem base, ele termina o ensino médio, ensino universitário, seja o que for, até o ensino fundamental, ele passa para uma outra série e não tem base. Então, vamos ver então o que significa ter base, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu utilizei aqui o recurso que é aqui, como a enciclopédia, que é o recurso predominante, que é o recurso que é usado predominantemente pelo espaço docente aprendiz, e o assunto aqui, que foi feito através da leitura aqui da enciclopédia, é sobre câncer, né? Então tá aqui, foi aqui falado sobre, né? Foi feita a leitura sobre o câncer, o que é o câncer aqui, né? Tudo aqui falando aqui a respeito, ó. Depois, numa outra apresentação, vai ser falado a respeito desse assunto aqui, que como o professor ele pode iniciar a aula sobre noções de saúde, que pode utilizar o assunto como câncer. Mas, na série, o que significa ter base, eu vou utilizar esse assunto aqui para falar a respeito, para corresponder com quando qualquer pessoa que está fazendo uma leitura, está fazendo aqui a leitura, e existem certos trechos que o leitor ele não consegue entender. Ele não entende por falta de base, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui um exemplo, vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta para mostrar. Então tá lá. Então, eu vou aqui, vamos lá, o que significa ter base? Então, vamos ver aqui, né? Vou aqui puxar a primeira seta para botar o item, tá? Vou colocar aqui o item. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui o item que fala assim. Quer ver? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos pegar aqui esse assunto. Vamos ver aqui, peraí. Onde é que eu vi? Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Vou começar com esse trecho aqui, que é relacionado com o assunto de matemática, né? Então, quando você fala sobre matemática e língua portuguesa, que são duas disciplinas que são consideradas, né, vamos dizer assim, que estão no topo, né, que são os predominantes no aprendizado, porque você precisa desses dois direcionamentos, né, matemática e língua portuguesa, é que essas duas disciplinas se direcionam para as outras disciplinas, né? Então, uma vez que você tem a base de matemática e tem a base de língua portuguesa, você desenvolve o aprendizado, desenvolve a base e você consegue compreender assuntos de outras disciplinas. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu fiz a leitura aqui, eu peguei esse trecho aqui, ó. Olha o que ele fala aqui. Ele fala nesse trecho aqui, quando fala aqui sobre o câncer, ele fala assim, ó. Idealizou atacar as células cancerosas com esferas microscópicas. Então tá aqui, ó, esferas microscópicas. O que me chamou a atenção e que me deu a ideia de iniciar essa série de o que significa ter base é desse assunto aqui, ó. 7 milionésimos de milímetro de diâmetro. Então tá lá. Aí você coloca aqui, eu tinha até colocado aqui em cima, tá? Mas eu vou repetir. Então, vamos supor que o professor de matemática ele inicia uma aula, seja no ensino fundamental, no ensino médio, ele faz inicia a aula no primeiro dia do ano letivo, né? E ele coloca, vamos dizer assim, aí ele coloca assim, deixa eu escrever aqui, ó, 7 milionésimos, tá aqui, ó, 7 milionésimos de milímetro, aí eu vou escrever aqui, ó, milímetro, né? Milímetro de diâmetro. Lembrando, né, que essa série aqui ele também se estende para nível universitário, tá? Vamos lá. O aluno ele sai lá do ensino médio e quando ele vai iniciar o ensino universitário, se ele for ir para uma carreira que é relacionada à matemática, que você, né, aí tem engenharia, tem contabilidade, tem arquitetura, né, e tem economia, né? E o que acontece? Geografia também, biologia, que também, né, se aprende muito matemática, geografia, então, por causa da geometria, para você, na parte de cartografia, de produção de mapas, tem que ter as medidas e tudo, né? Então tá lá. Aí você tá lá, esse assunto aqui. Aí, quando começa assim a aula e o professor lhe coloca, essa é a dica que eu posso dar para o professor de matemática, né? Aí coloca assim, para testar se o aluno tem base, né? No ensino universitário é a mesma coisa. Muitos universitários, eles têm falta de base
porque você vai para uma sala de aula universitária e quando você coloca essa frase aqui que está escrita por extenso, que ela corresponde a um número, né, matemático, a um símbolo matemático, ele fala assim: 7 milionésimos de milímetro de diâmetro. Aí fala, o que significa 7 milionésimos de milímetro de diâmetro? Então vamos lá. Significa o seguinte, vamos ver. Aí o professor ele pergunta para a turma, para explicar, para ver se tem base. Se conseguiu ver o que significa isso daqui. Então, quando a gente trabalha com medidas, né? Então, quando você aprende medidas na geometria, lá na matemática, isso aí tem que ser levado para a vida inteira, né? Fora das salas de aula, quando ele vai você não precisa ser formado em áreas relacionadas à matemática, como engenharia, seja o que for. Até uma carreira que não se associa com matemática, apesar que tudo na nossa vida se associa com matemática, não tem jeito. Até que você vai no supermercado, você tem que ter matemática, uma base matemática para calcular o preço que corresponde a 1 quilo daquele produto alimentício. Tem matemática. Não adianta, a matemática ela está em todas as áreas, seja de matemática ou de saúde, né? E áreas humanas. Então tá lá. Vamos ver, 7 milionésimos de milímetro de diâmetro. Para começar, quando você já começa a ver a palavra diâmetro, vamos dizer. E lembrando bem, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Quando diz que um aluno não tem base, às vezes não é vindo do próprio defeito do aluno, nada disso. Às vezes o defeito do aluno pode acontecer porque não passa essa instrução para o estudante. Então, mas são vários fatores, né? Não são só esses 2 fatores. São vários fatores que podem acontecer e que quando você apresenta essa frase para uma pessoa, qualquer pessoa que for, ela vai ler e não vai conseguir, não vai compreender. E você vê, e isso aqui está escrito aqui. Quando qualquer pessoa que vai ler a respeito sobre câncer e vai ver 7 milionésimos de milímetro de diâmetro, o que significa? Vamos lá. Primeiro que diâmetro aqui, tá lá, já começa com essa base aqui. O que é o diâmetro? Uma pessoa com base, ela vai associar o diâmetro que está associado com figuras esféricas, né? Ou figuras circulares, ou uma circunferência. Então eu vou desenhar aqui, ó, pronto, já começa aqui, ó. Pronto. Então já sei que é uma figura, né, circular, né? Tá lá. Uma figura geométrica circular. Seja ela plana ou seja ela em 3D, né? Que é a geometria espacial, onde você estuda esfera, cubo, né? Paralelepípedo. Então vamos lá. Diâmetro. Então, outra base. O que é o diâmetro? Então, a pessoa às vezes não lembra o que é diâmetro. Diâmetro, aqui você tem o raio, né? Aqui está o raio. O raio é isso aqui, que vai do centro do círculo até aqui, ó, a superfície. Então, no caso aqui, que chama de o lado, né, do círculo, né, e que todo ele corresponde ao perímetro do círculo. Tá lá. Aqui você tem o raio, tá aqui. Aqui é o raio. Mas o que é o diâmetro? Então, o diâmetro ele é o dobro do raio. Pronto. Você coloca mais um raio aqui. Um raio somado com outro raio, que é o mesmo valor, né? Então, você tem aqui o D, que é o diâmetro. Pronto, já começa assim. Tá lá. Aí, aqui fala que a esfera ela tem 7 milionésimos de milímetro de diâmetro. E se o professor pergunta para o aluno o que é 7 milionésimos de milímetro, então vamos ver, pronto, já vai começar a dar problema, né? Já vai começar a dar aquele branco e vai dizer, não me lembro disso porque eu estudei há muito tempo, né? Às vezes não é porque, por mais que você deixe de estudar isso aqui, que você viu isso há muito tempo, né? Quando você aprende lá no estudo de frações, lá no vamos dizer assim, no pré-ensino básico, né? No ensino básico, na parte do ensino fundamental. Aí tá lá, quando você estuda frações, isso aqui tem que ser levado para a vida inteira. Porque isso aqui tá levado, tá também levado,
está relacionado também, sabe o quê? As medidas de comprimento. Aí você tem aquela escala de medida de comprimento e que eu quero falar sobre isso quando eu for para o segundo item, tá? Eu vou colocar aqui o segundo item. Então, nesta primeira apresentação do episódio 1 da série O que significa ter base, vou começar com o episódio, vou colocar 3 itens, tá? Vão ser 3 itens, que vai ser até 3 itens por cada apresentação, né? Do que significa ter base, ok? Então, tá combinado assim. Então, episódio 1, estamos aqui no episódio 1, tá lá. Então, 7 milionésimos. Então, um aluno que tem base, ele vai ver que milionésimos, ele tem a ver com 1000, né? Então, ele tem a ver com 1000, tá lá. 7 milionésimos tem a ver com 1000. Quando fala 7 milionésimos de milímetro, quando fala milímetro, então, 7 milionésimos de milímetro corresponde a 1 milímetro. É como se você tivesse aqui um 1, né? Aqui você tem 1 milímetro. Pronto. 1 milímetro aqui. O milímetro, então, é assim. Aí você aprende lá que quando for colocar aqui aqui tá, eu coloquei aqui o segundo, né? Vou colocar aqui no terceiro item, né? Então, perdão, eu já pensei que tinha colocado já o terceiro item, não. Aqui tá, vai ser colocado na terceira seta, tá? Milímetro, tá lá, milímetro. E como é que você escreve isso, transformar isso em fração? Então, vamos lá. Quando se tem base, 7 milionésimos, e a palavra milionésimos, ele tem a ver com 1 sobre 1000. Ele corresponde à fração 1 sobre 1000. Tá aqui, ó. Tá lá, 1 sobre 1000. Então, 7 milionésimos, né? É como se você tivesse 7 de 1 milionésimo. Tá lá, ó. 7 de 1 milionésimo, tá aqui, ó. Né? Aí tá assim, aí eu vou traduzir, ó, 7 de 1.000, quer dizer, 7 milionésimos de 1 milímetro, aí coloca aqui, ó, de 1 milímetro, pronto. Aí como é que você transforma isso aqui numa operação? E outra coisa, quando se tem base, quando é passado para o aluno essa base, esse pré-requisito, então, o que acontece? A metodologia, quando se tem uma boa metodologia de ensino, o professor ele vai passar para o aluno o seguinte, que esse D aqui, ele corresponde a uma multiplicação. Aqui, ó, D. Tá lá, multiplicação. O que acontece? Multiplicação, por quê? Aí o professor ele pode estender falando assim, imagina que você fale assim, que você tem, vamos dizer, você tem, pega aqui a fração 2/3 de 68, pronto. Você tem 2/3 de 68. 2/3 de 68, esse D, ele corresponde à multiplicação. Então, é como se você fosse fazer 2/3 vezes 68. Pronto. Aí tá lá. Como se trata de multiplicação, então tem que ter cuidado, né? Aí tem aquela estratégia que você faz para não errar a conta, bota sobre 1 aqui, ó. Aí você leva para multiplicação de frações. Então, ter base é quando um aluno que tem base, ele vai pegar essas frações aqui, essa fração e essa outra. Quando tem multiplicação, ele vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 68 vezes 2, tá lá. 2 vezes 8, aí tá lá, 16, ó. Vai 1. 2 vezes 6, 12, o que foi? 13. Pronto. O aluno que tem base, se ele não tiver com uma calculadora ali perto dele, que está no celular, ele pode fazer manualmente aqui como eu estou fazendo, né? Então, esse aqui é ter base também. Tá lá, 3 vezes 1, 3. Também dependendo da conta, né? Claro que a tecnologia ajudou muito. Você tem uma calculadora para você ir contra o tempo e fazer os cálculos rapidamente, né? Mas quando é uma conta pequena, é bom fazer um treinamento assim manualmente para você desenvolver o seu raciocínio, desenvolver o seu cérebro, que é muito bom fazer isso. Aí tá lá, 136 dividido por 3, aí que tá a fração, né? Que foi colocado. Aí pode acontecer de fazer simplificação de frações ou você pegar o número. Aí tá lá, 136, deixa eu ajeitar aqui direitinho, ó. Tá meio escuro aqui, a tela fica escura, mas pelo menos conforme eu vou falando, né? Ó,
Aqui tá fazendo um pouquinho de sombra, ó, mas dá para fazer aqui, ó. Pronto. 136 dividido por 3. Olha outra coisa interessante, que o aluno quando tem base, o estudante quando tem base, vamos lá, ele aprendeu lá que teve um assunto lá que é relacionado a números que são divisíveis por 3. Tem números divisíveis por 2, por 3, por 5, por 10, por 9, por 4. Aí tem aquela regra que fala assim, todo número par é divisível por 2. Então, todo número que é par é divisível por 2. É divisível porque o resto vai dar 0, né? É isso que acontece. Então, é isso que é ter base, tá? É isso que é ter base. Então, tá lá. Aí você tá lá, 136 dividido por 3. Como é que eu sei que o número 136 é dividido por 3? Aí a regra lá diz o seguinte, existe uma regra que você tem que pegar, somar os algarismos, olha que coisa, né, gente? Sair daqui dos 7 milionésimos, né? Eu tive que parar aqui para explicar isso aqui por causa do D, que o aluno, ele quando se transmite para o aluno, ensina para o aluno que esse D aqui, ele é uma multiplicação, então tá lá, não é macete, né? Lembrando que não é macete, isso aqui é uma regra, tá? Então tá lá, D não é macete, é regra, 2/3 D multiplica, tá lá. Aí tá lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, vamos lá, 6, como é que é? 6 com mais 3, 9, né? Tá lá, 6 mais 3, 9, 9 mais 1, 10. Aí tá lá, ó, 10, pronto. Você vê que deu um resultado 10, né? Se você vê o resultado 10, para mostrar aqui, ó, então 6 mais 1, 7 mais 3, 10, pode ser assim também. Deu 10? 10 é divisível por 3? Não. Então 136 não é divisível por 3. Então o que acontece? Então já sei que não vai dar resto 0. Tá lá. Então o aluno com base, ele vai saber isso aqui. Vai pegar 13, pega aqui o 13, aí tá lá, 13 dividido por 3, vai lá, qual o número que multiplicado por 3 vai dar próximo de 13? Aí tem que botar, aí vai botando 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Tá lá, tabuada, ó, tá vendo? Outro item que se usa para efetuar essa divisão aqui, né? Tabuada é ter base também, saber tabuada é ter base, tá? Então vamos lá, 4 vezes 3, 12, para 13, 1, tá lá? Aí abaixo, aqui o 6, né? Opa, pronto. 16 dividido por 3, né? Vai dar quanto? Vai dar... aí vai lá. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, né? Então vai dar, ó, 45. Pronto. Tá lá aqui. Então, pessoal, é só que eu tô fazendo aqui a conta, né? Então, deixa eu tirar esse 10 daqui, ó. Pronto. Que aqui é só a soma dele, tá? Então, é só para ver, né? Para você ter uma ideia aqui, ó, tá? Que aqui tá, aí vamos supor, eu vou parar por aqui que dá o resto 16, tá bom? Aí faz a prova real. Se você pegar 45 vezes 3, vai dar um número que somar 16 vai dar 136. Uma prova real. Saber fazer prova real é associado a ter base, tá? Você vê que uma coisa puxa a outra. Então tá lá, voltando aqui, pronto. Então você vai ter 7 vezes 1 sobre 1000 vezes 1 milímetro, pronto, 1 milímetro, né? Aí você vai ter 7 vezes 1, aí vai lá, multiplicação de frações, 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7, então vai ficar 7, esqueci, não, o zero tá aqui, tá? Então vai ficar 7 sobre 1000. Essa medida é a medida do milímetro, é a medida do diâmetro. Você vê que é um valor muito pequeno, porque está associado com... usando esferas microscópicas aqui para poder fazer relacionado aqui com tratamento, né, cancerígeno, que você coloca esferas por isso que fala esferas microscópicas, como tem um tamanho microscópico, espera-se que seja esse valor do diâmetro aqui, ó, 7 sobre 1000, é como se você fosse fazer 7 sobre 1000, daria quanto? 0, tá lá, 0,0, então vamos ver, 0,7, vou ver se isso aqui tá certo, né? 1, 2, 3, não, eu coloquei um 0 a mais,
Então ficaria assim, ó, 0,007. Agora sim, porque aqui, ó, aqui está a parte inteira, aqui está a vírgula, né? Isso aqui corresponde à parte inteira e esse aqui corresponde à casa dos décimos. Você vê que a casa dos décimos ele tem 1, 2, 3 algarismos, que corresponde a 1, 2, 3 do 1000, né? Então é 0,007 milímetros. Olha só, é um tamanho muito pequeno, né? Imagina, o que é 0,007 milímetros, né? Já é um tamanho microscópico. Pronto, tá lá. Isso é ter base. Pronto. Outra coisa também, o que é ter base? Foi visto um vídeo, né? Então vamos para o segundo item agora. Foi visto um vídeo, né? Que está tudo bagunçado, mas dá para entender, né? Então vamos lá. Foi visto um vídeo a respeito de fazer medidas, né? Ali, de fazer medidas ali geométricas e que foi relacionado com... deixa eu colocar aqui. Foi feito que você tinha que fazer várias medidas ali e que foram essas medidas aqui, ó. Aí foi feito assim, 68 milímetros, daqui a pouco colocou 57 milímetros, aí colocou 70 milímetros, né? E por aí vai. Tá lá. Pronto, tá lá. O que acontece? Aí quando foi pedido essa medida aqui, teve pessoas que não souberam, assim, mas como é que eu vou fazer a medida em milímetros? Como é que eu vou medir em milímetros se a minha régua é de centímetros? Pronto, aí é que tá. Então, vamos dizer, então o aluno que não tem base, ele não vai saber fazer a medida, né? O que ele tem que fazer? Dá para fazer com uma régua de centímetros? Sim. Então o aluno que tem base, ele vai fazer o seguinte, se aqui é 68 milímetros, o aluno que tem base, ele vai lembrar que ele estudou lá, que é o quilômetro, aquela escala de medidas, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Tá lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetros. Beleza. Tá lá. O que acontece? Acontece que com essa escala aqui, ele vê 68 milímetros, ele vai converter para centímetros. Aí sim que ele vai pegar a régua lá e vai medir tudo em centímetros. Ele vai pegar, tá lá, 68 milímetros, tá aqui, ele vai converter para centímetro. Como é que você converte? Vamos lembrar, o aluno que tem base, ele vai pegar aqui o 68, né? Quer dizer, de tanta prática, ele não vai nem precisar escrever, ele vai logo saber que 68 milímetros é 6,8 centímetros. Então vamos lá. Você vê que de milímetro, tá lá, para passar para centímetro, tá aqui, ó. Milímetro para centímetro anda uma casa. O 68 é como se fosse um número inteiro, aí você bota 68,0, tá lá. A vírgula já está aqui. Ele está no milímetro. Para passar para centímetro, pronto, ele anda para trás, ó, milímetro, centímetro, ó, para trás. Então vai ficar 6,8 centímetros. Aí ele vai ali na régua, ele vai ver que tem ali o 6. Aqui está o 6. Aí aquele traço maior, meio, e aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Aí ele vai pegar aqui, ó. Pronto. 6,8 centímetros. Pronto. 6,8 centímetros aqui, ó. Pronto, tá beleza, ó. Pronto, né? Então, o que acontece? 6,8 centímetros, tá lá, ó. Pronto, já fez, ó. Pronto, tá aí. Esse aqui é ter base. Então, vamos para o terceiro e último item, que é isso aqui. Esse aqui, então, ele é muito famoso, né? Esse item aqui, porque ele está quando se tem aula de matemática, vamos dizer, impossível quando você terminar o ensino médio, até mesmo ensino universitário, ou então ensino fundamental, né? Quem é que nunca passou por essa fórmula daqui? Tá lá. Que é delta, essa famosa fórmula que é muita dor, que é um terror para muitos alunos, né? Principalmente aqueles alunos que não gostam de matemática, ou então tem aquela dificuldade, né, de entender a matemática, e se depara com essa fórmula famosa aqui, né? Delta B ao quadrado menos 4AC. Como essa fórmula daqui, ele denuncia pessoas que não têm base, né? Por quê? Vamos lá. E ainda mais que ela é acompanhada com
com essa fórmula aqui, ó, bacana, ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ó que beleza, hein? Essa aqui, então, é uma pedra no sapato, né, para os alunos que veem a matemática, aí bota com bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Por que o delta B ao quadrado menos 4AC, ele denuncia um estudante com falta de base, né? Por causa do seguinte, já começa o defeito a ter lá o defeito lá no ensino fundamental em termos de operações matemáticas, né? O que acontece? Então, vamos dizer, B ao quadrado menos 4AC. Já começa a ter esse problema aqui. Aí quando vai fazer a substituição, tá lá, aí começa B ao quadrado, aí tá lá, aí tem lá os números lá. Aí ele coloca 2, aí tem que pegar aqui por exemplo, isso aqui eu vou pegar aqui uma expressão aqui, né? Tá lá. Eu vou pegar aqui, tá lá, 5x. Eu vou pegar aqui uma equação do segundo grau, tá? Isso aqui está relacionado à equação do segundo grau. Tá lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aí o que acontece? Aí ele vai pegar aqui, ó, esse aqui. Aí tem que saber aquela parte. Aqui tem o A, aqui tem o B. Esse aqui representa o B, né? Que é o B. Isso aqui, o 6, representa o C. Tá lá. O A, quando não tem nada aqui, é como se fosse igual a 1. Pronto. Aí o que acontece? Olha, aí começa o problema. Aí quando ele vê isso aqui, o aluno, como é que ele vai colocar aqui na fórmula? O erro muito comum que acontece é o seguinte: quando você pega esse 5 aqui é menos 5, né? Aí o aluno, ele vai pegar aqui, olha como é que a falta de base faz, né? Ele vai pegar aqui, o B, ele vai colocar, tem uns que vão colocar o menos 5 e tem uns que vão colocar só o 5. Tá lá. Aí vai colocar o quadrado aqui, ó, pronto. Menos, aí tá aqui o 4. Aí vai colocar, o A é um 1, aí vai colocar um 1. Ele vai colocar um 1, né? E vai colocar o 6, que é aqui. Pronto. Olha a falta de base. Sabe o que ele vai fazer? Então vamos lá. Pessoal, isso aqui serve de alerta, até é um aprendizado muito grande essa live que eu estou fazendo, justamente para ajudar a aprender a corrigir esses problemas que não, assim, vamos dizer, eles são normais, ao mesmo tempo não são normais, porque é uma coisa que não pode errar, né? Porque, olha só, então a falta de base vai fazer com que o aluno ele pegue o 5, em vez de ele pegar o 5 e levar ao quadrado, que é 5 vezes 5, ainda mais outro problema, quando tem um número negativo aqui, o ideal é você colocar, quando tem negativo, pode ser positivo também, tá? Tem que ter o hábito que toda vez que você substituir a letra por um número, tem que ter o hábito de botar parênteses, né? Por exemplo, o porquê? Ó, o B, ele é 5 e tem um menos aqui, então é menos 5. Aí bota parênteses, ó, menos 5, tá lá? Elevado ao quadrado. Porque ele vai fazer o seguinte, aí tem aquela base do estudo de potenciação, né? De expoentes e potências. Toda vez que o número negativo for elevar a um expoente par, menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 5 ao quadrado, é como se fosse menos 5 vezes menos 5, menos com menos mais, 5 ao quadrado vai dar 25. O que o aluno sem base vai fazer? Ele vai pegar o 5 e vai multiplicar por 2, vai ficar 10, ó. Esse que é uma coisa muito grave. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Pronto. Aí ele vai fazer a conta. 10 menos 24 vai dar quanto? Aí ele vai olhar assim, ele vai pensar bem. Quanto é que vai dar 10 menos 24? Ele vai pensar que 10 menos 24 é a mesma coisa que 24 menos 10, que vai dar 14. Vai ficar assim 14, né? Tem que entender que diante de uma subtração, pode ser soma também, claro, tem que ver aquela regra, né? Você acaba nem mais se atentando à regra, não se preocupa mais com a regra, de tanto você treinar. É o treinamento de exercício que vai fazer com que você já vai logo ver isso aqui, que 10 menos 24, que na verdade não tem que nem ser isso aqui, mas é só para dar continuidade para ver. Só para ver, 10 menos 24 vai dar menos 14, pronto.
assim, pelo menos se fizer 10 menos 24 menos 14, né? Tudo bem. Claro que não é isso aqui, né? Que tinha que ser 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado, que é 25. Aí vai lá, 25 menos 24 vai dar 1. Então, delta é 1. Pronto, tá aí. Então, você vê que não apresentei esses 3 itens aqui para mostrar, né, como existe a falta de base e que são essas coisas que tem que ser corrigida, entendeu? Então, pessoal, então tá aí, tá, ó, foi dado então aí, né, o episódio 1 da série, o que significa ter base, né, o que é ter a falta, o que é a falta de base, as consequências que pode ter numa falta de base, né? E então nós vamos ver com as outras disciplinas, não só com matemática e português, vamos ver com as outras disciplinas, né? Então tá aí. Foi iniciado, então, foi a estreia aí do assunto, o que significa ter base, e que vai ajudar muito vai servir de alerta, né, de alarde, para que não aconteça esses erros que são grotescos, né? Então, apresentei esses erros aqui, são considerados grotescos, né? Então, a gente está aqui para ajudar, né? Apresentando essas dicas de metodologia de ensino do Espaço Docente Aprendiz, apontar esses erros que podem ser corrigidos e que tem são propensas a ter correção e que o aluno ele pode recuperar, sair e ele adquirir uma boa base para entender as outras disciplinas, ok? Então, tá aí, pessoal. Então, valeu, um abraço e até lá.